Seja muito bem-vindo ao canal Mulheres no Limite. Para você que tá aí, que ainda não se inscreveu, antes de mais nada se inscreva, porque aqui vai ter muito conteúdo falando sobre um pouco de tudo, mas também do meu dia a dia, de como eu organizo a minha casa, de como as coisas vêm acontecendo aí na minha vida. Vou contar um pouquinho da minha história para você entender melhor. Eu tenho duas filhas hoje, né? Já são adultas, mas também fui mãe com duas crianças, tive que trabalhar fora, tive que cuidar da casa, tive que tomar conta de tudo também. Fui casada há 22 anos, me separei nesse período de 22 anos de casada e tive que superar a minha separação, aonde eu tive que cuidar de criança, cuidar de casa, dar conta de tudo também, como milhares de mulheres têm feito isso. E eu, como trabalho com mulheres, percebo que a dificuldade delas de trabalhar em casa com criança pequena e ter que dar conta de tudo e muitas vezes fica totalmente perdida, sem saber o que fazer e como fazer. E eu vou estar aqui ajudando você a organizar a sua casa, a planejar a sua semana. Eu sei que quem tem um bebê, que quem tem uma criança que é de colo, é muito mais difícil se não tiver uma ajuda. Porém, se você trabalha em casa, é legal você arrumar aí alguém que possa te ajudar também, né? Mas enfim, fora isso, vamos lá. Aqui a gente vai ter aí, durante a semana toda, um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do que acontece nos meus atendimentos com mulheres. E o que eu vejo muito por aí é mulheres assim, com depressão, mulheres com ansiedade, mulheres passando momentos em relacionamentos abusivos e tendo que superar vários traumas. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de tudo isso para ajudar você, mulher, a se organizar, a colocar as coisas no lugar, a enxergar a vida de uma outra forma, porque é possível a gente viver de maneira que a gente tenha tempo para nós e se preocupamos um pouco mais com a gente. Fora isso, tem também os relacionamentos que abusivo, aonde a mulher passa e muitas vezes nem ela consegue entender porque ela volta atrás, está sempre voltando atrás, está sempre perdoando. E a gente vai estar falando um pouquinho desse assunto aqui, mas também tem um outro canal onde eu falo sobre os comportamentos de cada pessoa, falo também de relacionamento, exclusivamente de relacionamentos abusivos, também falo sobre perfis comportamental, aonde leva a pessoa a passar por isso. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva lá, porque eu vou estar deixando o link aqui e lá vai ter muito conteúdo a respeito disso. Agora, se você gosta aí de um dia a dia, gosta de histórias e tá aí já superada com a sua vida, fique nesse canal, porque vai ter muita coisa boa, vai ter muito compartilhamento de uma mulher que mora sozinha hoje e superou vários momentos da vida dela depois de ter passado muitas coisas. Mas enfim, com tudo que eu já vivi, com tudo que eu passei, com tudo que eu já tive que superar a volta por cima, hoje eu consigo ajudar mulheres e assim encontrar, a ver a vida de uma outra forma, e é isso que eu quero fazer aqui nesse canal. Por que eu fiz dois canais? Porque lá é mais profissional, lá eu quero falar mais sério sobre o assunto, não que aqui não vai ser sério, mas lá eu vou estar falando mais a respeito dos perfis comportamental, dos relacionamentos, e é por isso que eu quis dividir. A minha ideia era mostrar realmente a minha superação, hoje como eu vivo sozinha e bem comigo mesmo, me sinto bem em relação a isso, me sinto feliz e amada mesmo estando sozinha. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Sei que muitas mulheres não conseguem, não conseguem. E eu tô falando isso porque eu atendo mulheres e elas mesmo vêm compartilhando isso comigo. Não sabe por que não consegue viver sozinha. E aí eu vou estar falando sobre isso também. Aqui eu vou estar falando de uma forma resumida, uma forma que eu venho no meu dia a dia mostrando para vocês, mas lá eu vou estar falando mais
em cima de estudo, em cima de histórias, em cima de tudo aquilo que você pode ter uma solução, porque não adianta a gente falar do problema e não ter a solução. Lá eu vou estar dando a solução para cada uma de vocês. Enfim, e se você que gosta de conteúdo, aonde eu mostro como eu organizo, como eu preparo toda essa organização para que eu possa trabalhar, para que eu possa ter mais tempo para mim e aproveitar um pouco mais a vida, fique aqui, que aqui vai estar no lugar certo. E aqui vai ser um canal para que a gente possamos ajudar umas às outras. Não vai ser canal para que as mulheres venham aqui, se lamente, mas se você estiver passando por isso, a gente vai estar trabalhando sobre isso também. Porque aqui a gente pode estar oferecendo algo para você fazer, a gente pode estar tendo ideias que você possa fazer. Aqui eu vou estar te ajudando de todas as formas. Porque além de tudo, hoje com a idade que eu tenho, um pouco mais de 40 anos, eu tive que esperar muitas coisas, inclusive trabalhar em várias áreas. Comecei a trabalhar com meus 11 anos e a partir daí nunca mais parei. Mas eu sempre tinha muita dificuldade de me identificar com aquilo que eu gostava. E descobri que eu era mulher multipotencial, né? Então eu entendi que, além de eu ter essa personalidade comigo, eu tinha uma habilidade de aprender várias coisas. E quando eu aprendo, bate aquele desânimo. E eu não tinha muito conhecimento sobre isso, eu não tinha entendimento sobre isso. E foi aí que eu fui pesquisar, fui estudar, fui analisar sobre esses perfis. E aí eu consegui me encontrar, entender melhor a minha posição neste mundo. E foi que eu comecei a trabalhar mais sobre essa questão. Porque quando você não tem conhecimento, você fica perdido, você não sabe encontrar a sua identidade. Você fica achando que você faz isso porque você tem preguiça, faz isso porque você é muito capacitada, que pode mais do que alguém, e não é verdade. A verdade é que uma personalidade como essa muda muito o humor, muda muito a questão de aprendizado, porque ela quer fazer de tudo um pouco, e não faz sentido para ela se manter em um só lugar, em uma só profissão. E é por isso que eu, passando o tempo, eu descobri que eu não me encontrava em lugar nenhum. E quando eu entendi que a minha personalidade era essa, eu comecei a trabalhar mais nisso, focar mais nisso, porque eu sabia que uma hora eu poderia desistir, então para que eu não desistisse, com o meu conhecimento, eu consegui ir mais além, consegui ir, insistir, porque eu sabia que era uma característica minha que às vezes nos faz mal, porque cria uma ansiedade, cria uma angústia, e eu não tinha muito esse conhecimento. E é por isso que eu quero compartilhar isso aqui com você. E se você passa por isso, começa alguma coisa, não termina, faz algo e acha que já sabe o suficiente, não precisa estudar mais. Então, tem tudo isso aqui e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com meus 11 anos. Daí nunca mais parei, mudei de várias áreas, mudei para áreas que não tinha, não tinha nada a ver comigo. Eu acreditava que fazia parte da minha vida, mas aí eu já não me identificava mais, já achava que não fazia mais sentido para mim. Então eu estava sempre trocando, sempre mudando. E é isso que eu quero falar com você. Aí, depois que eu iniciei a minha vida trabalhando com meus 11 anos, eu comecei a trabalhar no supermercado. Simples, um lugar onde eu ajudava a colocar as coisas na prateleira, não, no empacotamento, no balcão, para poder guardar a sacola das pessoas. Outra hora eu ajudava para servir o pão. Enfim, de tudo a gente faz quando a gente entra no supermercado. Foi um período até gostoso, porque eu era criança, mas uma época que as crianças tinham direito de trabalhar e era feliz por isso, porque eu podia comprar minhas coisas, podia ajudar na minha casa, e nem por isso isso me fazia ser uma criança infeliz. Ao contrário, acho que foi a época que eu mais me senti livre para ser criança, porque na minha infância era muito difícil. Meus pais e meu pai, na verdade, sempre nos abandonava
minha mãe teve que dar conta de tudo e faltava muitas coisas, não tinha condições de comprar nada, não tinha condições de ter as coisas em casa. E aí, por essas dificuldades, era um sofrimento, porque ninguém merece viver com vontade de ter as coisas, ver as pessoas terem as coisas e aquilo ali você não conseguir ter, não poder ter. Então a época para mim de infância foi quando eu comecei a trabalhar, onde eu conseguia comer as coisas que eu tinha vontade, comprar as coisas que eu queria e, enfim, ajudar ainda meus pais, né? Ajudar a minha mãe, no caso, porque meu pai nunca parava em casa e ele ia embora, largava a gente, tudo bem. Enfim, passei por esses traumas também de abuso infantil. Ainda não vou falar sobre isso, mas tive esses momentos da minha vida. Não foi fácil, vou confessar, foi difícil aceitar esperar, mas também foi uma fase que eu já superei. Comecei a trabalhar e o meu sonho, porque na verdade não era meu, era da minha mãe. Era uma crença, né, que a gente coloca na cabeça que a gente deve fazer o que os pais da gente determinam. E minha mãe queria, ou a gente fosse costureira, né, porque a gente somos em 8, 4 homens, 4 mulheres, ou a gente fosse cabeleireira, porque era o sonho dela. Mas é uma coisa que eu aprendi e eu gostei de fazer, que foi ser cabeleireiro. Ela é uma costureira e ela também cortava cabelo da gente, cortava o cabelo dos vizinhos, enfim, para poder ganhar um trocado. E nesse período ela queria muito que uma de nós fosse isso. Aí eu, acho que na minha cabeça, para querer agradar, eu quis ser cabeleireira. Apesar de ter gostado, ter aprendido, eu só não aceitava certas coisas no salão, no aprendizado, de destruir o cabelo. Então, o meu foco era tratamento, né? Tratar dos cabelos, nada desse negócio de química, essas coisas. E quando eu tinha que aprender a química, eu queria saber o que eu precisava fazer para poder recuperar o cabelo, né? Então, por exemplo, meu cabelo é um cabelo que hoje em dia tem brilho, tem tudo, né? Apesar que tá sem escovado, assim. Eu mesmo corto porque eu acostumei, sei lá. Eu mesmo que faço luz no meu cabelo, eu mesmo que trato e eu mesmo que mudo, que faço de tudo, estrago e conserto, porque eu já tenho controle sobre isso. Aprendi essa habilidade. Então, no meu salão, eu sempre queria tratar dos cabelos. Quando eu vi um cabelo detonado ou alguém querendo vir aqui detonar o cabelo, eu sempre queria consertar os cabelos. Nunca queria detonar. Enfim, aí fui, trabalhei com, fiz um curso, trabalhei com isso algum tempo e passou essa fase de querer isso, já não fazia mais sentido para mim, porque eu já sabia e então eu queria aprender outra coisa. E foi aí que eu fui trabalhar em casas de família, porque aí passou períodos difíceis, trabalhei em várias casas de família, tanto na faxina quanto na diária, na diária não, tanto na diária quanto mensal, né? Até cheguei a trabalhar em casas que eu dormia, vim embora em 15 dias. Foi um período muito dolorido para mim, um sentimento de vazio, porque eu tive que deixar minha filha um período e até um tempo me doía falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso em um outro momento, né? Quando a gente for falar sobre a mulher trabalhar e ter que deixar seus filhos. Isso aí é para um outro vídeo que eu vou explicar, vou falar tudo o que aconteceu. E logo depois eu já queria fazer outros tipos de curso, passou um tempo, um período, voltei a trabalhar em outro supermercado, comecei a trabalhar em empresas, depois logo quis fazer um curso, eu acreditava que não era de cabelo, mas sim de costureira. Fui fazer um curso de costureira, fiz, finalizei, entrei numa empresa para trabalhar, entrei numa oficina para trabalhar, não fazia sentido nenhum eu estar ali, aquilo ali não fazia parte de mim. Então eu desisti de costurar. Apesar que eu tenho máquina, ainda dou umas de vez em quando costurada, mas não é aquilo que eu amo fazer, porque ficar parada, uma mulher que é multipotencial, uma mulher que quer fazer de tudo, não faz sentido ela ficar ali sentada costurando, olhando para aquilo o dia inteiro. Não faz sentido. Enfim, mas eu passei essa fase, aprendi e percebi que não fazia sentido. Não quis aprender corte de costura, não quis, mas já cortei
e fiz até umas roupinhas pra mim. Qualquer dia eu vou mostrar, né? Uma blusinha que eu fiz, já fiz um macacão jeans pra mim, ficou bem bacana, já fiz algumas coisas aí, mas eu mesmo cortei, eu mesmo fiz. Mas não é o que me faz feliz, não é mas eu aprendi. Outro momento que eu tive que superar também, momentos difíceis, voltei a trabalhar em casa de família, voltei a trabalhar em lugares que, assim, eu jamais pensei, por exemplo, em usina de cana, trabalhei em usina de cana, era de madrugada, aquele lugar é assombroso, aconteceu várias coisas lá, isso vai ser é, vídeo também para outro assunto, porque é uma história muito longa, aconteceu muitas coisas, aconteceu um acidente, infelizmente perdeu uma pessoa nesse lugar, a gente vai estar falando sobre isso também. E a dificuldade que eu tinha de ter que trabalhar à noite, deixar minha filha em casa e ela ter aí supostamente adoecido, porque o diagnóstico médico me deu que eu poderia perder minha filha em pouco tempo. Mas isso aí também é outra história que a gente vai estar aí estudando, falando sobre isso. Aqui é um resumão do que vai ser esse canal. E aí, passou tudo isso, tive que superar essa fase também. Tive um acidente, foi um acidente para mim considerado, né, grave assim, porque eu fiquei 15 dias ruim, sem poder andar, sem poder se mexer, praticamente paralítica, assim, totalmente. E mesmo assim, eu dei a volta por cima e as coisas vai fluindo na nossa vida, né? Como é surpreendente. Passei por essas fases, tive mudanças de lugares, assim, devido à família, né? A gente se desapegar um pouco da família, das coisas, né? Tem gente que tem essa dificuldade. Eu já trabalhei isso dentro de mim para poder desapegar e poder dar a volta por cima com essa questão emocional. Enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida e espero contar aqui para vocês um pouquinho de cada coisa para poder estar compartilhando com vocês. Superar tudo isso foi muito difícil em alguns momentos, assim, foi sufocante devido não ter tanto apoio, mas eu acreditava que eu precisava desses apoios. Aprendi que não, eu não precisava. Precisava era saber exatamente o que eu queria, porque eu era totalmente perdida, sempre era uma coisa, outro dia era outra, bem bipolar mesmo com a situação. E eu não entendia essa questão, eu me achava assim, frustrada, sempre ouvia as pessoas falar, você não sabe o que você quer, você nunca está satisfeito com o que você tem, e que não sei o quê, porque eu sempre queria mais, sempre queria buscar algo novo, sempre, e isso que me fazia sentido para mim. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se você passa por isso, talvez você tenha essa dificuldade de saber, de se encontrar, de entender quem você é, aí você vai conseguir dar a volta por cima aí, como eu consegui hoje me encontrar e sou feliz de tudo que eu aprendi. Ainda não acabou, não parei por aí. Voltei a fazer o curso de cabeleireira, tive salão, atendi um período, tenho cliente até hoje brigando comigo porque eu não volto a fazer isso. E assim, por eu oferecer tratamento, como eu falei, pouco salão oferece isso. Sempre estão querendo química porque as pessoas querem transformar. E o tratamento ele não transforma, ele cuida. É uma ferida aberta, né, que precisa de cuidado. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar o resultado no mesmo dia, na mesma hora. E eu tinha que explicar sempre isso. Voltei no salão, explicava isso e as pessoas tinham resultado. Passava um período comigo e elas via que o cabelo melhorava, via que as coisas funcionavam. Então, esses clientes ainda me procuram. Se eu abrir um salão, eu já sei que eu tenho cliente. Enfim, fora isso, na época do salão, tinha as mulheres que se lamentavam, que tinha relacionamento, que faziam mal a elas. Já teve histórias absurdas que eu quero contar aqui pra vocês. Se você quer saber de alguma história de salão, deixa isso no comentário que eu vou estar contando pra você. Qualquer tipo de história, eu acho que eu tenho. De todo tipo mesmo, desde prostituta, mulher que traía o marido, não quero contar da vida de ninguém, mas assim, por que que ela fazia? Então eu comecei a estudar, a trabalhar e a olhar para isso de uma outra forma. E eu falei, poxa vida, eu precisava ajudar essas mulheres de uma outra forma.
Vamos lá. Aí foi aí que eu entrei como terapeuta. Comecei a estudar isso, comecei a pesquisar melhor sobre isso, comecei a querer conhecer um pouco mais. Foi aí que eu me descobri, foi aí que eu me encontrei, superando todos aqueles traumas, superando tudo aquilo que eu tinha passado e me entendendo também, me encontrando. E ao me encontrar, eu consegui aí também ajudar outras mulheres, né? É muito importante a gente saber quem somos, porque muitas vezes a gente quer culpar o outro, quer acusar o outro de não ter dado certo, quer acusar das pessoas da gente estar onde a gente está, e aí você acaba que a sua vida virando, às vezes aí, de uma forma que perdida. Enfim, fora isso, eu trabalhei no salão e eu comecei a querer a fazer bolos para vender. Comecei a fazer bolos, cheguei a entregar bolo nas portas da casa das pessoas, entregava de porta em porta, oferecia. Comecei a fazer trufa, fazer pão caseiro, muitas coisas eu já fiz, né? Então, assim, a gente consegue ganhar dinheiro de todas as maneiras. A gente consegue se desenvolver de todas as formas. E se você aí não sabe como começar um negócio, se você tá aí e não sabe como fazer, por exemplo, liste aí tudo que eu consigo fazer. É um absurdo, né? Já trabalhei na produção de mercado, já trabalhei em produção de empresa, já trabalhei em supermercado, já fiz faxina, já trabalhei como mensalista, já trabalhei como cabeleireira, manicure, depiladora, já trabalhei em usina, trabalhei em todo aqueles maquinário que possa iniciar o funcionamento da usina. Eu achei que eu nunca ia aprender, mas eu fui lá teimosa e quis aprender e aprendi como operadora lá de uma usina. Enfim, eu acho que eu devo estar esquecida de alguma coisa. Ah, já fiz trufa, já ganhei um bom dinheiro vendendo ovo de Páscoa. Faço unha, né? Sou muito, assim, me sinto, considero muito boa para fazer unha, porque eu gosto de fazer a unha, não de enganar, pintar lá, chegar lá e pinta. Não, eu não gosto. Eu gosto que limpa a unha, que tira a cutícula, deixa aquele formato bem bonitinho para poder a pessoa durar um pouco mais. E tem manicure aí que pinta por cima. Esses dias atrás eu fui fazer minha unha e tava com preguiça, porque eu mesmo sei fazer, mas aí eu falei, vou pagar pra fazer. Fui lá pra fazer minha unha, a menina tava lá tirando por cima, picotando a cutícula assim, e aí, e aquilo tava me dando agonia, porque... E eu não falei nada que eu sabia fazer. Quis deixar ela à vontade, porque é chato, quando você tá fazendo, a pessoa fala, ai, viu, você fazer a unha, né? É tipo assim, viu, faça direito, que senão... Então eu fiquei quieta, falei nada. Deixei ela fazer à vontade. Aí eu olhava para aquilo que ele tava me dando agonia. Ela tirou assim por cima, e aí pintou a unha, tirou mal e mal o esmalte. Ela falando assim: ah, o bom é que quando a gente toma banho, aí esse esmalte da pele ele sai. Então não precisa aqui machucar o cantinho do seu pé para tirar tão bem. Aí quando você toma banho, você vai lá, o esmalte ele descola. E aquilo ali me deixou, eu falei, putz, né? Aquilo ali me deixou muito incomodada. Mas enfim, deixei ela fazer. E aí, quando ela passou o brilho, ela passou por cima de todo o canto, assim, encharcou os cantinhos, assim, não deixou acabado. E aquilo ali me deixou muito chateada. Eu falei, poxa vida, mas enfim. Aí ela só perdeu uma cliente. Talvez ela não tenha tanto conhecimento, talvez ela não tenha tanta habilidade, mas respeitei, não falei nada. E aí fui embora, tive que chegar em casa e tirar os cantinhos, porque aquele lá tava me incomodando, cheio de base, de brilho, né? E aí não fazia sentido. Enfim, aprendi várias coisas, tentei aprender algumas coisas, né, que pudesse aumentar, no caso no salão. O salão era o salão completo. As pessoas chegavam lá, tem cabeleireira? Tem. Tem manicure? Tem. Tem depiladora? Tem. Quem era tudo isso? Era eu. Lógico que eu coloquei algumas outras pessoas depois para trabalhar comigo, mas eu aprendi toda essa, né, essa questão. Então eu sempre quis que
fosse realmente uma coisa assim, bem feita. Nunca gostei de coisas mal feitas. Se for para fazer mal feito, eu nem começaria. E aí eu quis aprender, e quando eu aprendia já não fazia mais sentido. Enfim. Depois de tudo isso que eu aprendi, que eu ouvi histórias, fiz alguns cursos que, assim, por exemplo, de vigilante, vigia para banco, fiz CLTV, que é vigia, aqueles de monitoramento. E então eu entendi que o meu negócio era ajudar as outras pessoas com tudo que eu já sabia, com tudo aquilo que eu tinha aprendido. Não só isso, já vendi também várias coisas. Tem como ganhar dinheiro? Tem, de todas as maneiras. Vendia perfume de todas as marcas aí que tem nessa internet, né? Várias. Vendia lingerie. O que dá dinheiro, mulherada? Assim, incrível, incrível. Sexy shop, eu vendi e muito, não foi pouco não. Para as pessoas assim que eu nem acreditava que compraria algo, comprava. Então, todo mundo tem vontade aí, então compra mesmo. Então, eu sempre fazia as coisas para poder, talvez aprender. E não fazia sentido para mim depois, logo eu já queria desistir. Então, aqui em casa, eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos, vou mostrar para vocês o quanto de coisa desse meu passado ainda existe aqui em casa. O quanto de coisa que existe. Que eu ainda tô precisando desapegar, que eu tô precisando ainda passar pra frente, né? Enfim, por exemplo, esse brinco aqui, ó, né? Foi eu que fiz. Aprendi a fazer bijuteria, né? Se você viu em outros vídeos que vai estar postando aí, vocês vão ver que eu também tenho essa habilidade. Então, assim, não existe pessoas que não sabem fazer nada, existe pessoas que não têm vontade de fazer as coisas. Quando eu vejo pessoas assim, que vêm aqui, você pode me ajudar, você pode... Lógico que eu posso te ajudar sim. Tem de todas as maneiras como você ganhar dinheiro. Inclusive tem uma história minha, que se você assistir no próximo vídeo, você vai entender como tem. Eu não tinha nada, nada, nada para comer. Eu não tinha absolutamente nada. A questão assim de falar, poxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Foi uma fase difícil e eu simplesmente, com R$ 5, eu fiz R$ 69 no mesmo dia. Então, presta atenção, tem como você parar de se lamentar, parar de reclamar, parar de achar que a vida é só isso e dar a volta por cima. E eu quero te ensinar também aqui. Então, bora para os vídeos próximos, não perca nada aqui, porque vai ter muita coisa. E se você quer aprender alguma coisa, deixa nos comentários. Quem sabe eu sei e posso te ensinar. Bom, fora isso, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, eu agora estou como terapeuta, fiz vários cursos, várias formações para que eu pudesse me desenvolver melhor, para que eu pudesse trazer o melhor para você, para que eu pudesse realmente olhar de uma outra forma as pessoas, né? Que hoje em dia eu consigo entender tudo isso que eu vivi e aceitar tudo aquilo que eu acreditava que as pessoas que tinham me feito mal, que tudo que eu estava passando era culpa das outras pessoas, era culpa de ter nascido pobre, era culpa de eu não ter apoio, era culpa de eu não ter estudado numa escola melhor, era culpa... Então, você vai entender tudo isso aqui. Se você quer aprender, fique aí, se inscreve, já deixa seu like, não esqueça de compartilhar. Se você conhece alguém que é toda confusa e quer fazer de tudo um pouco, mande para esse canal, porque ela vai entender que as coisas acontecem porque a gente tem uma personalidade, e se você não conhecer o seu perfil comportamental, você fica perdida, completamente atordoada com as questões do passado, as questões do que aconteceu comigo é culpa de fulano, de cicrano, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Como eu falei, vai ter de tudo um pouco aqui. E eu já vou estar fazendo esse primeiro vídeo aqui para que vocês saibam aí o que vai ter. Acabei de ver que tem um rabinho aqui. Agora que eu...
Gente, é um rabinho de morcego, presta atenção. É que eu tô no quarto da minha filha. E aí eu acho que aqui tá mais tranquilo, mais calmo. E eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui. Enfim, vocês estão vendo que tem uma bonequinha aqui, né? É, a bonequinha aqui, a Brenda. Essa é a Brenda, gente. Oi, tudo bem? A Brenda tá aqui. Minha filha chama Brenda, então é ela aqui, ó. Enfim, então era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu possa estar sendo algo que realmente possa trazer para vocês um grande aprendizado, uma ajuda de certa forma. E como eu vou falar em outros vídeos, já vou falar aqui, se você não é inscrito no meu canal do Telegram, entra lá, que lá eu vou estar compartilhando com você vários PDF. Cada vídeo que eu vou estar postando aqui, eu vou estar compartilhando com vocês PDF para você estar organizando a casa, para poder você estar se alimentando melhor, para vocês fazer um planejamento mensal ou semanal. E aí tem tudo um pouco aqui. E se você tá passando por um momento da sua vida que não sabe como lidar com a questão emocional, se você tá aí passando por um momento da sua vida como uma depressão, ansiedade, momentos parecidos como esse, eu tenho um e-book todo trabalhado, estudado em cima dessa questão. E lá também eu ofereço uma planner anual, que você vai poder organizar o seu dia a dia, organizar essa questão aí de tempo, organizar as coisas que você precisa, e com essa planner também você vai poder acompanhar o meu canal aqui. Então, se você quer adquirir, já adquire lá. É um valor assim bem simbólico. Você vai estar aprendendo a lidar com as suas emoções, você vai estar aprendendo a lidar com essa questão aí toda que muitas mulheres têm passado, que é a depressão. Você aprendendo a lidar com isso, você consegue superar várias coisas. Então aqui você vai ter um pouco de tudo e vai estar recebendo também essa maravilha, que é a planner, onde você consegue aí trabalhar suas emoções nessa questão de se organizar, nessa questão de procrastinar, nessa questão que muitas mulheres aí sofrem para poder organizar a casa com trabalho. Então é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e não se esqueça, se inscreve aqui.